O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória ao Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. A esperança, que é uma virtude teologal, isto é, concedida por Deus no dia em que somos batizados, portanto não é uma qualidade, não é um atributo humano, isto é, que nasce com a natureza e que se aperfeiçoa graças ao esforço do homem. É um dom de Deus. Tem como objeto Deus que virá e o cumprimento de suas palavras. O que nós esperamos? Esperamos Deus mesmo, e que Ele cumpra suas palavras. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O tempo, e particularmente o porvir, o que está para acontecer, os segundos, minutos, horas, semanas, meses e anos que ainda nos restam, colocam-nos diante exatamente dessa expectativa que para o crente é feliz, não porém privada de tensões e inseguranças e de uma certa dose de medo. Mas há um medo bom, há uma insegurança boa. Todas as categorias em si são boas. O problema dessas palavras, medo, receio, insegurança, é quando nós as canalizamos para o mal, da maneira errada, na hora errada. Explicarei porque há uma insegurança quanto ao futuro que é boa, há um medo que é bom diante da velhice que se aproxima, diante da enfermidade, da intervenção cirúrgica, da possibilidade da perda do emprego, da perda da presença constante de um ente querido, porque até certo ponto
determinado sentido, essas categorias todas são boas. Tudo isso deve ser inserido nessa virtude de que fala o apóstolo Pedro na segunda leitura de hoje, já no finalzinho. O que nós esperamos, de acordo com sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. A esperança brota para o cristão de uma constatação: a insatisfação, a inquietação, a inconformidade com muitas realidades do momento presente. O cristão não se conforma com o pecado. O cristão se rebela segundo a natureza, com a possibilidade de morrer. A natureza de Jesus se rebelou diante da morte. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. A natureza humana nunca se acostumará com naturalidade diante do mistério sombrio e pavoroso, diante desta porta tenebrosa que se chama morte. E por decorrência, com tudo aquilo que conduz a ela, a velhice, a perda do vigor do corpo, o não funcionamento como outrora dos sentidos, já não enxergo mais como antigamente, já não tenho mais cabelos como antigamente, e os que tenho já não são pretos como antigamente, já não tenho coragem, vontade, disposição para fazer o que eu fazia antigamente com certa naturalidade. O peso da idade, o peso do corpo já não me permitem. O tempo também se encarrega de tirar aos poucos as pessoas queridas, os filhos que foram gerados pela mãe depois de muitos anos com ela, agora tem que deixá-la para estudar em lugar tal, para fazer mestrado ali, para fazer um doutorado acolá, para fazer uma experiência naquele país, ou a namorada que mora no outro estado, e depois do casamento pretende se casar com outro estado. É a lei da vida. A insatisfação com tantas realidades, não necessariamente más, postula essa insatisfação exatamente isto. O que nós esperamos: um novo céu, uma nova terra, onde habitará a justiça. Na verdade, a esperança anda sempre ligada com aquela frase que fala Santo Agostinho, defendida por ele tantas vezes nos seus escritos: Senhor, em que está o nosso coração? Enquanto ele não repousar em vós, porque fizeste-nos para vós. Existe um instrumento utilizado pelos marinheiros chamado bússola, uma das muitas descobertas fantásticas, há outras evidentemente, mas a bússola, ela está exatamente orientada para um ponto do planeta Terra, de sorte que, utilizando a bússola, o marinheiro sabe, aquele que está à frente da embarcação sabe exatamente qual é a referência, o parâmetro para que ele não se perca. Pois bem, Deus Todo-Poderoso colocou uma bússola dentro do nosso coração. Fomos criados para a paz. Diante da guerra, sentimos uma inquietação tão grande. Pois bem, no nosso hino do soldado brasileiro diz exatamente isso: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for ultrajada, e a coisa muda de figura. Mas nós queremos a paz com fervor. O homem nasceu para ser verdadeiro, para ouvir a verdade e para dizer a verdade. A mentira causa uma ruptura tremenda nele. Quem gosta de ser traído, trapaceado, quem gosta de ser enganado? E enganar no começo, para quem nunca mentiu, provoca um mal-estar tremendo. É lógico que há determinadas pessoas que, mentindo sempre, se acostumam a pegar a mentir e acham isso a coisa mais natural do mundo. Mas para o verdadeiro, o veraz, a mentira é uma rebelião tremenda dentro de si. E há determinadas pessoas que mostram isso, elas não conseguem mentir. Aliás, elas mentem e todo mundo percebe, pelo seu olhar, pela sua insegurança. Ele se trai, ele se entrega, porque foi criado na verdade, na justiça. Nós procuramos isto, vivemos nessa inquietude, alimentamos, acalentamos a esperança, diante também e sobretudo de
todos os males morais que abatem, que afligem, que atingem, que humilham, que constrangem a humanidade, seja em nível pessoal, familiar, microsocial, bairro, a sociedade inteira, a cidade, o estado, o país e todo o planeta. E aqui estamos, ao passo do Natal, para experimentar a alegria que brota da esperança, que tem como objeto o Senhor que vem. O Senhor está vindo, e isso deve despertar no nosso coração uma alegria incontida. Eu gostaria de olhar nos seus olhos, a senhora que gostaria, que veio à igreja para ouvir uma palavra de consolo. Mesmo triste, a senhora deseja sair daqui consolada. Primeiro, a etimologia da palavra consolo, do verbo consolar, do adjetivo consolado, do particípio do verbo consolar, consolado. Aqui eu me dirijo a quem está chorando, a quem está aflito, a quem está inseguro, a quem está precisando de uma palavra de conforto, de um ombro amigo. Veio ao lugar certo. E a primeira leitura de hoje já é um recado direto para o Senhor e para a Senhora. Vejam como começa a primeira leitura de hoje. Consolai o meu povo, consolai. Mas antes de discorrer a primeira leitura de hoje, é preciso situá-la no contexto histórico em que ela foi escrita, para nós compreendermos a alegria que essa leitura causou às pessoas, aos destinatários diretos dessa leitura, um pouquinho lá atrás no tempo. Sabe quando essa leitura foi redigida? No ano 537 antes de Cristo. Sabe qual foi o contexto? Babilônia, que acabara, que estava prestes a desaparecer como um dos impérios mais fantásticos da história da humanidade. Estamos no que hoje é chamado de Iraque, Mesopotâmia, aquela faixa de terra entre dois rios, Mesomeio, Potamos, rio, Mesopotâmia, a região que está entre os dois rios, o Tigre e o Eufrates. Mas voltemos um pouquinho no tempo, ainda no ano 597, lá na Terra Santa, onde hoje é Israel. Essa terra estava convulsionada. O império do rei Davi, edificado e consolidado por esse que é hoje tido ainda pelos judeus como um mito. Tão importante é Davi para os judeus, que a bandeira de Israel tem uma estrela de 6 pontas, a estrela de Davi, de que fala o livro dos Números. Davi construiu um império respeitadíssimo. Davi expandiu os limites de Israel, os limites políticos e geográficos. Davi fortaleceu o exército. Davi investiu socialmente, favoreceu o povo em todos os sentidos, treinou um dos exércitos mais temidos daquele tempo, e quando morreu, deixou para o seu filho Salomão um império consolidado, um império temido por todo o Oriente Próximo e Médio. Mas na época, no ano 597, portanto quase 500 anos depois de sua morte, a coisa era bem diferente. Muitos anos se passaram e a realeza aos poucos foi sendo fragilizada, foi caindo em credibilidade. Reis idólatras, apóstatas, inimigos do Deus de Israel, que introduziram costumes paganos em Israel. A corrupção, a depravação, o esquecimento e até a opressão do povo contribuíram para que esse império fosse ruim. Resultado, já com a morte de Salomão, o reino foi dividido. Reino do norte, Israel, capital Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. O que acontece no ano 722? Senaqueribe, rei da Assíria, invade o reino do norte, desapareceu o reino do norte, ficou um pedacinho do que hoje se chama Israel, o reino do sul, e uma sucessiva subida ao trono de reis corruptos, sempre da linhagem de Judá, sempre da linhagem de Davi, reis idólatras, reis apóstolos, contribuiu
essa sucessiva subida ao trono de reis que não temiam o Senhor, contribuiu para debilitar mais ainda o já combalido Reino do Sul. E isso acabou acontecendo por causa do pecado do povo no ano 597. Gravem isso. O Reino do Sul foi invadido pelo sempre mais poderoso reino de Babilônia, cujo imperador era Nabucodonosor. Primeira deportação para a Babilônia, dos israelitas para a Babilônia. O rei, na época dessa invasão de Nabucodonosor, era Joaquim. Nabucodonosor matou Joaquim e mandou muitos judeus para o exílio, ou seja, para a Babilônia, cerca de 4.000 quilômetros de lá. É a distância de Israel para o atual Iraque. Então, Nabucodonosor colocou o sobrinho de Joaquim como rei. Lógico que o rei testa de ferro, não tinha influência, ele obedecia às ordens do império, cuja capital ficava onde hoje é Bagdá, Babilônia. Só que Sedecias, sobrinho de Joaquim, esse rei fantoche, se rebelou contra Nabucodonosor. Então Nabucodonosor decidiu cercar a cidade de Jerusalém, ano 586, e produziu um verdadeiro massacre naqueles que se rebelaram contra o Império Babilônico. Jerusalém foi invadida, as muralhas destruídas, o templo saqueado. Quem resistiu morreu. O rei então disse: separem aí o rei e os seus filhos, eu quero dar um castigo bom para esse rapaz. Depois de ter matado muitos soldados, chamou o rei e os filhos do rei. Primeiro matou os filhos do rei na presença do rei, depois furou os olhos do rei, e agora o rei certo vai morrer prisioneiro, escravo em Babilônia. Uma cena triste, toda descrita na Bíblia. Pois bem, segunda deportação para a Babilônia. Qual foi a primeira? 597. Deus Todo-Poderoso então permitiu que durante quase 70 anos os hebreus passassem por essa humilhação lá na terra de Babilônia, sem templo, sem terra, sem autonomia política nem religiosa, uns esculampados, uns maltrapilhos, escravos. A pior humilhação que pode acontecer a um povo naquele tempo não é morrer, é permanecer vivo, escravo dos vitoriosos. Que humilhação! Mas eis que depois desses 70 anos, Deus teve compaixão do seu povo. Esse é o povo eleito, é o povo escolhido por Deus em Abraão, 1800 anos antes de Cristo. Aqui estamos em 580 anos antes de Cristo. As promessas de Deus não caíram por terra. E agora Deus permitiu que um outro império fosse aos poucos crescendo, e o império rival, inimigo até hoje, o Império Médio, o Império Persa, Ciro. A Pérsia é onde hoje é o Irã, Babilônia é onde hoje é o Iraque. São dois países de maioria muçulmana, mas ambos se detestam, não se suportam. Para além da religião, vivem sempre brigando. Ainda é viva na nossa memória a guerra entre Irã e Iraque, acontecida cerca de 30 ou 40 anos atrás. Pois bem, Deus se utilizou de Ciro, rei da Pérsia, para invadir o reino de Babilônia. Ora, esses acontecimentos da história profana são importantes. Para quê? Para que Deus Todo-Poderoso revele o seu plano e liberte o seu povo que está cativo em Babilônia. A primeira providência de Ciro, quando em 537 entrou sem muita dificuldade na cidade de Babilônia, ruiu o Império Babilônico. Agora quem dá as cartas no mundo antigo é o Império Persa. Ciro não quis ficar na atual Teherã, Ciro quis ficar na atual Bagdá, e foi residir lá. Lembram dos Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Ele passou a residir lá. Primeira providência de Ciro: eu não quero esses escravos aqui. Cada um volta para sua casa, cada um volta para sua terra. E ele não só autorizou o retorno,
dos expatriados para a sua pátria, como ajudou financeiramente a cada um retornar e reconstruir a sua terra. Evidentemente que Ciro continuaria a mandar. Era Ciro quem mandava em todo o império. Israel continuaria a ser propriedade do Império Persa. Só que Ciro não mexeria com eles. Vamos praticar a religião de vocês. Eu só quero obediência ao Império Persa. Não desobedeçam. No lugar, lá em Israel, vou colocar um rei que me obedeça. Vocês vão celebrar o culto de vocês. Vocês vão ter uma certa autonomia. Voltem para casa. É nessa hora que o profeta Isaías, vendo esses acontecimentos, já sabendo da decisão de Ciro, redige a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Agora gravem os olhos na primeira leitura de hoje. Consolai o meu povo, consolai. Falai ao coração de Jerusalém, dizei em alta voz que sua servidão acabou. A expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Ou seja, os males que vocês fizeram no passado, vocês me desobedeceram tanto, vocês me traíram, eu fui esquecido, eu fui trocado pelos deuses pagãos, e por causa desse mal vocês foram punidos. Mas agora é hora de voltar. Agora o sofrimento acabou. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Aliás, esse versículo 3 da primeira leitura de hoje, que vai ser citado por São João Batista no Evangelho que acabamos de ouvir, para que vocês entendam o porquê desse convite, é muito importante a gente recordar a geografia do Oriente Médio, desde o atual Iraque até a atual Israel. Há muito deserto, muitas montanhas, e vocês sabem que um povo que vai caminhar 4.000 quilômetros, atravessar o deserto, montanhas, as montanhas, os desfiladeiros, são algo extremamente perigoso naquele tempo. Por quê? Porque os salteadores, chamemos os assaltantes de hoje, eles faziam armadilhas para as pessoas, as caravanas que passavam pelos desfiladeiros. Muitos ficavam em cima das montanhas, de um lado e do outro, outros ficavam na entrada do desfiladeiro e outros na saída do desfiladeiro. Um povo desarmado, é muito fácil pegar esse povo, saquear, bater esse povo, matar esse povo. Por isso, a volta do Iraque para Israel, de Babilônia, capital do Império já combalido, atualmente o Império Persa, para Israel, seria uma trajetória muito difícil, muito perigosa. Quando se fala de aplainar as montanhas, significa retirar as dificuldades desse retorno. Ou seja, vocês têm que voltar para casa, mas a volta ainda vai ser perigosa. Deus Todo-Poderoso vai cuidar de remover todos os obstáculos de Babilônia até Israel. Agora vejam o versículo 3: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus, nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará. E continua lá no finalzinho da leitura: como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com força os braços, cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Deus mesmo vai estar à frente do povo e vai conduzindo. Agora vocês vão voltar para casa. Agora vocês vão adquirir a liberdade tão sonhada, tão acalentada. Já era outra geração, vejam, 70 anos depois, aqueles que foram para lá, a primeira geração que entrou em Babilônia, morreu. Esses garotos ou esses idosos que estão voltando, nasceram lá. Como é que vai ser? Como é Israel, a terra dos nossos pais? O que a gente vai encontrar lá? Total insegurança. Não importa, vamos partir, é o nosso Deus que vai nos levar. Agora vem a aplicação disso para a nossa vida. Isso já passou.
e o que nós temos agora. Nós temos o futuro pela frente, um 2014 que está terminando e um 2015 que ainda vai nascer. A palavra do Senhor que permanece para sempre, porque Jesus disse: céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. O apelo que o Senhor faz adquire uma outra conotação para nós: preparai no deserto o caminho do Senhor. Terraplanagem é uma coisa que o nosso setor de engenharia, que é uma das armas do glorioso exército brasileiro, a primeira coisa que o setor de engenharia faz, depois do trabalho topográfico, hoje que se faz tudo com GPS, enfim, é nivelar, quanto possível, aqueles obstáculos geográficos, para que haja menos despesa, para que não haja dificuldade para os motoristas, para o trabalho dos soldados, enfim, nivelar, remover obstáculos. Será, amados, que ao longo de 2014 nós criamos muitos obstáculos para o Senhor entrar na nossa vida? Será que não temos trabalhado demais, talvez até tanto, que não tenhamos tido tempo para rezar? Parece que esse obstáculo precisa ser removido. Talvez o apego a determinadas pessoas, uma relação exagerada, doentia, um trato desequilibrado, mórbido, materialista, diante de qualquer criatura, não tem causado o amontoamento de montes e colinas. Repare a palavra torto no versículo 4 da primeira leitura de hoje. Será que não há algo todo na nossa vida que precisa ser removido com uma decisão nossa, radical? Eu tenho que cortar isto, ou eu tenho que redimensionar a minha relação com tal pessoa, eu tenho que rever a minha postura. Atenção que o nivelamento, o trabalho topográfico e espiritual dentro de nós só vai depender de nós. Há determinadas terraplanagens espirituais que somente nós devemos fazer. E mais, versículo 9: sobe ao alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião, levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém, ergue a voz, não temas. Não estaríamos necessitando desta trombeta, desta voz imperiosa, desta palavra incisiva, diante de determinados obstáculos. Eu sou o Senhor, eu pertenço a Deus, devo dizer com coragem diante de ti, ou diante de A, de B ou de C, que tal coisa não pode ser assim, que eu pertenço ao Senhor, que eu proclamo com palavras e atos a minha fé, e que nessa dificuldade há o Senhor dos exércitos, aquele que vem fazer a verdadeira terraplanagem da minha vida, remover esses obstáculos, para que Ele passe na minha vida. Nós podemos criar dificuldades para o Senhor, nós podemos até impedir o Senhor de passar no nosso coração, na nossa família, no nosso trabalho, porque não preparamos no deserto o caminho do Senhor, porque não aplainamos a estrada para o nosso Deus. Todos sabemos que um automóvel, um veículo, diante de dificuldades, de percalços, diante de obstáculos, ele não avança. E esses obstáculos espirituais talvez tenham sido interpostos entre nós e o Senhor Jesus, tenham sido criados e com o tempo foram crescendo, de sorte que o pobre de Jesus Cristo não pode fazer nada. Ele que quer passar na nossa vida, mas quer passar com o devido trabalho de terraplanagem feito por cada um de nós na nossa vida. Parece que o trabalho de terraplanagem, ele tem os 4 parâmetros descritos no Salmo que nós acabamos de ouvir. São 4 parâmetros que eu considero precisos. E esse versículo 11, vejam o Salmo 84, versículo 11, eu gosto muito de repetir esse versículo nas minhas homilias. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Quando o cristão pauta a sua vida, edifica a sua existência, consolida, estrutura os seus sonhos, os seus projetos, a sua existência pessoal e familiar, nesses 4 parâmetros: verdade, amor, justiça e paz, tudo prospera. O Senhor revela a sua bondade,
O Senhor concede sua salvação e demonstra, como mesmo o salmista afirma, está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em vossa terra. Ou seja, explicando isso de uma forma bem clara, nos nossos relacionamentos, pautemos pela verdade. A dissimulação, as meias verdades, as mentiras, os subterfúgios, os engodos, os embustes, as trapaças, as tramóias, isso dificulta tremendamente a passagem de Jesus na nossa vida. Não há trabalho de terraplanagem que consiga remover isto, se não quisermos, se não desejarmos. Segunda categoria, o amor. Pautar os nossos relacionamentos no respeito, na sociabilidade, na polidez, na diplomacia, mas essas coisas todas são coisas externas. É preciso interiorizar para chegar a valores. O querer o bem do outro, a caridade para com o próximo, não acalentar sentimentos de vingança, de pagar o mal com o mal, de acalentar desejos perversos para prejudicar, rebaixar, humilhar, ridicularizar, prejudicar o próximo, seja por desejo de prestígio, de poder, ou seja, crescer a qualquer custo, seja porque ele fez ou disse ou deixou de fazer algo que nos entristeceu. O Senhor, por favor, o conforto para aquele que não está esperando o ano de 2015 alvissareiro. Veja o que diz o salmista: o Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Não há nada mais confortador para quem anda sofrendo que ouvir isto: o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que não dorme, que não cochila, diz o Salmo 120, aquele que é o guarda de Israel. Talvez agora chegamos a uma parte difícil, que é o tema da segunda leitura de hoje. Uma pessoa mais crítica pode dizer: belas palavras, Dom José, porém eu tenho diante de mim obstáculos que parecem irremovíveis em âmbito macro, no mundo com tantas mazelas, com tantas guerras, com tantas injustiças. Parece que esse Deus não vem. Parece que esse Deus vem, mas não passa. Parece que esses obstáculos se revelam mais fortes, mais poderosos do que o próprio Deus. Então, e aí, como é que fica? Como é que eu posso responder a esse apelo do primeiro versículo da primeira leitura de hoje? Consolai, consolai o meu povo. Por que Deus não age logo? A resposta, o tema, o argumento, é muito bem tratado pelo primeiro Papa. Reparem logo numa constatação. A primeira constatação que nós devemos fazer em qualquer análise sociológica, antropológica, política, financeira, etc., de problemas que afligem a humanidade, é que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Primeiro reconheçamos a insignificância do tempo que nós percorremos aqui na terra, comparado com o tempo da história da humanidade, desde Adão até o fim da história dos homens. Adão, talvez o primeiro homem inteligente, tenha vindo à terra há 450 mil anos. Parece 450 mil anos. Qual é a idade do Senhor? 36, 70, 80, 90 anos. E o Senhor está fechadinho, como se diz lá no Nordeste, e quer que o Senhor resolva todos os problemas, para que o Senhor ainda em vida veja os problemas resolvidos, com o devido respeito. O Senhor repense sua posição. Quem é o Senhor que só vai viver 90 anos para dizer que os problemas que não são dessa década, nem desse século, nem desse milênio, que atormentam a humanidade, não tiveram uma solução, ou não estão tendo uma solução? Que visão você tem? Que conhecimento você tem de todos os vetores, de todos os aspectos desse problema que o Senhor afirma, para dizer
dizer que o problema não está sendo devidamente tratado pela providência divina. Em outras palavras, para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Situe o dia da sua vida na perspectiva de Deus, que é eterno. Deus tem um conhecimento profundo do problema. Deus tem um conhecimento cabal, exaustivo daquela dificuldade. Aliás, de todas as dificuldades. Não tente dizer para Deus aquilo que Ele deveria fazer. Sobre isso conta-se de uma pessoa que criticava tudo aquilo que Deus fazia. Tudo. Nada que ele olhava agradava a esse fulano. Mas ele criticava tudo. Até que certa feita ele chegou diante de um pé de jabuticaba e disse: Deus errou ao criar um pé de jabuticaba. Por quê? Uma árvore tão frondosa, tão grande, com frutas tão pequenininhas. Já o pé de melancia se esparrama pelo chão. Olha aí o tamanho da melancia. Ele errou. A jabuticaba devia ficar no pé de melancia, e a melancia devia ficar no pé de jabuticaba. Era meio-dia e ele se cansou, dormiu, cochilou, e cochilou debaixo do pé de jabuticaba. E sonhou que o pé de jabuticaba não tinha jabuticaba, mas tinha melancia. Ocorre que lá no meio do sono dele, muito gostoso, despencou uma melancia na ponta da venta dele. O nariz se baixou e, ensanguentado no sonho, ele acordou e pediu perdão a Deus por esta insanidade. Parece até que São Pedro, na segunda leitura de hoje, ao dizer para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, está a nos dizer: o tempo é o Senhor da razão, mas Deus é o Senhor da razão e do tempo. Cale-se diante de sua insanidade, de dizer, de afirmar estupidamente, que diante de qualquer problema da humanidade, Deus silencia, ou Deus não está agindo como deveria agir, ou Deus está retardando, e assim por diante. A propósito da demora, São Pedro continua: o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Mas que resposta impressionante! O Senhor não demora. Demorar é categoria humana. Deus é eterno, e eterno significa nele não há passado nem futuro. Deus é. Essas categorias de demorar, isso é tudo muito relativo. Quem pode relativizar aquilo que é perfeito? Deus conhece tudo, Deus age no tempo. Não há demora em Deus, há paciência em Deus. E nesse sentido, você que ama alguém e convive com ela, você pode concordar mais facilmente com essa tese. E não é tese, isso é Bíblia. Quem ama diante da fragilidade do outro, não tem vontade de matar o outro. O pai que teve uma decepção com o filho, mas ama o filho, diante da decepção, não é possuído por um sentimento de glória. Agora eu vou matar você porque eu perdi a paciência por completo. Não, ele usa de paciência. Aconselha, exorta, se é o caso, pune, castiga, priva de determinadas coisas, para que ele se corrija. Só pode compreender isso quem ama. Quem não ama vai sempre brigar com Deus. Desculpe a expressão forte. Um tolo que quer fazer sociologia e antropologia com essa fé débil, que está na verdade na UTI e que precisa ser curada pela força da palavra de Deus. Depois, para concluir a leitura, São Pedro adverte: o dia do Senhor chegará como um ladrão. Então os céus acabarão com barulho espantoso, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com tudo o que nela se fez. O fim dos tempos, seja em proporções universais, seja em proporções pessoais,
é algo indiscutível na Bíblia. Que o fim está próximo, isso não se discute. Que tudo vai se desintegrar e não sabemos exatamente como será o fim da história da humanidade. O mais importante é o que São Pedro diz na segunda leitura de hoje: o vosso empenho deve ser uma vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus. O que nós esperamos? Novos céus e nova terra. Devemos viver nessa esperança, esforçando-nos para que Ele nos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Assim, a expectativa da chegada dele não vai provocar neurose, pandarecos, desespero em ninguém. Que o Senhor vem. Eu procuro viver a minha vida santamente, em paz, na fidelidade e na obediência ao Senhor, nunca satisfeito com o pecado, piedosamente. E assim, essas inseguranças, essas incertezas, todas adquirem um grau de aceitabilidade. Convém que nós tenhamos uma certa insegurança. Agora eu falo da insegurança, do medo, do receio, bons. Sabe por que até certo ponto para nós que cremos em Deus é boa uma certa insegurança? Porque se estivéssemos seguros de tudo a respeito do futuro, não olharíamos para Deus, não pesaríamos a Ele, não confiaríamos nele. Seríamos as pessoas mais convencidas, mais prepotentes, mais imprudentes, mais relaxadas na face da terra. Se tivéssemos segurança de tudo, certeza de tudo, não olharíamos para o Senhor. Por isso Deus, na sua infinita sabedoria, diante do tempo, deixa-nos uma margem de desconhecimento, para que confiemos nele, para que recorramos a ele, para que nos joguemos nos braços dele. Perguntem a uma criança o que ela pensa do futuro. Eu sei, mas você não sabe como vai ser daqui a 30, 40, não sei, ela nem sabe daqui a 30, 40 anos, mas em 3 ou 4 anos. O que você pensa amanhã? Mamãe sabe. Eu vou com mamãe. É mamãe quem diz, é mamãe quem decide. Olha que bonito. A criança, acerca do futuro, não decide nada, não tem certeza de nada. E quando alguém lhe pergunta, ela se dirige à mãe, corre para a mãe, joga-se nos braços da mãe ou do pai. Pois bem, há uma insegurança que é boa. E convém que a nossa presunção, o nosso convencimento, o nosso acharmos mais melhores do que os outros, tão seguros, porque temos isso, porque é o que vemos aquilo, porque somos amigos de A ou de B, quando na verdade, diante de certos fatos, somos verdadeiramente impotentes, não podemos nada, somos como quaisquer seres humanos. A crise de cálculo renal, que pode me atingir a qualquer momento de novo, porque já me atingiu no passado, fará de mim um coitado como qualquer outro indigente na face da terra. Eu posso entrar pelas portas do HFA, socorra minha cura, pelo amor de Deus, não me deixe morrer, porque eu sou uma criatura. Ah, mas é bispo? Não importa, é de carne e osso. Tão inseguro como os outros, tão carente como os outros, tão dependente como os outros. O mesmo se aplica acerca do medo. Nós devemos ter medo do inferno, medo de nós mesmos, medo de perder a salvação, medo de ofender nosso Senhor. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode precipitar o corpo e a alma no fogo da gema. Um certo medo é bom, um medo legítimo, uma certa tristeza é bom. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar por causa dos nossos pecados, chorar por causa da limitação humana com a qual nunca devemos nos acomodar, tudo isso fortalece a nossa esperança. O Senhor está chegando. E para concluir, não posso me demorar, a pregação passa de 2 minutos. São João Batista é chamado no Evangelho de hoje como aquele que é a voz que clama no deserto. E ele começa o seu ministério lembrando a frase da primeira leitura de hoje: voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas.
João começa o seu ministério, diz o Evangelho, batizando as pessoas que a ele se dirigiam nas águas do Rio Jordão, hoje imediações da cidade de Jericó, atual autoridade palestina. O Senhor, na sua bondade, diz: vou mandar o meu filho, mas antes vou mandar aquele que vai fazer a terraplanagem espiritual. João anuncia: convertam-se, mudem de vida, o Senhor está chegando, preparem-se, confessem os seus pecados, vocês vão receber o batismo. João se apresenta com muita sobriedade, eu diria até com austeridade, veste-se com pele de camelo, come gafanhotos e mel do campo, mas diz: depois de mim virá alguém mais forte do que eu não sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Daqui a alguns dias, amados, estaremos celebrando o Natal do Senhor. Façamos o propósito da primeira leitura recordada por João Batista, uma verdadeira terraplanagem, uma verdadeira remoção de dificuldades, de atalhos, de entulhos, de tralhas na nossa vida, fundamentalmente o pecado. Em troca, procuremos viver uma vida santa, renunciemos àquilo que ao longo de 2014 e antes a nossa vida tenha dificultado, obstaculizado a passagem do Senhor na nossa vida. Desejo a todos um santo advento e uma digna preparação, um digno trabalho de terraplanagem espiritual para o Natal do Senhor que está chegando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.